Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada ao vivo em sala de aula com a presença dos alunos e serve como material de revisão para os alunos que estão aqui acompanhando a aula ao vivo. Tá? Os alunos também, eles vão assistir essas aulas numa sequência lógica, e se você estiver vendo no YouTube, você talvez esteja vendo fora da ordem, né? E isso aumenta a desconexão de você com o conteúdo da aula. Os alunos estão comigo aqui ao vivo, em teoria, eles deveriam ter assistido as aulas até pintura de atlas de textura no GIMP. A gente já falou sobre esses temas todos, então a pessoa matriculada ela tem que estar nesse ponto aqui da disciplina. O que a gente vai fazer hoje é gravar a aula de modelagem de cenário a partir de textura. E é uma sequência objetiva da minha aula anterior. Na aula anterior, eu pintei texturas desse tipo, né? Texturas que elas encaixam entre si, mas que estão alocadas em um atlas de textura. Esse atlas de textura ele está dividido em blocos de 256 por 256. Né? Então, se eu demonstrar aqui o meu grid, a gente vai ver que a gente tem vários bloquinhos de textura e elas encaixam entre si. Então, essa textura está encaixando nessa, né? Então eu posso repetir ela numa modelagem 3D. Eu também tenho alguns elementos diferenciados aqui, né? Um elemento para fazer uma coluna, um elemento para fazer teto, né? E o objetivo dessa aula é levar esse material para o Blender e modelar um cenário a partir dessa textura. Ou seja, é uma inversão da prática de modelagem que a gente vê nos primeiros períodos do curso. Essa disciplina é ofertada no 8º período e no 2º período, então os veteranos provavelmente já conhecem as técnicas que eu vou demonstrar aqui, e eu estou na turma de 8º período agora. Então, se eu pular alguns aspectos técnicos, é porque eu considero que vocês estão no 8º período. Né? E se você estiver vendo isso online, considere que eu estou pulando alguns aspectos técnicos, porque meus alunos estão no 8º período. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é exportar essa imagem. Essa imagem está no GIMP salva, no formato do GIMP. Tá? Ela está no formato XCF, que é o formato, né, que o GIMP conserva as informações. Mas eu preciso levar isso para o Blender, então eu vou fazer um processo de exportação. No GIMP, salvar e exportar são coisas separadas. Você salva sempre no formato do GIMP. E se você quer formatos diferentes, você usa o comando exportar. O GIMP é o único software que faz essa nomenclatura correta. Ele não deixa você salvar uma coisa que não esteja conservando dados. Quando você salva um arquivo que tem camadas em JPG, você está perdendo as camadas. Consequentemente, você não está salvando. Você está exportando. Então, o GIMP ele mantém essa nomenclatura correta. Então, eu vou exportar. Vou exportar na minha pasta raiz aqui. No caso do GIMP, ele reconhece a digitação da extensão. Então, se eu digitar o nome do arquivo que eu quero aqui e digitar a extensão, ele já vai reconhecer aquela extensão. Então, eu não preciso procurar na lista de extensões qual é a extensão que eu quero. Tá? Então, no caso, a gente vai usar Portable Network Graphics, que é o PNG. É um formato que não perde qualidade, porque ele é compactado como um zip. Então, ele não perde qualidade na imagem, diferente do formato JPG, que perde qualidade, ele comprime as cores quando você salva nele. Então, ele perde dados e informação. Não é um grande problema, não é um absurdo você ter um jogo que usa JPG, mas aqui eu quero conservar a informação, quero salvar no formato PNG. Quando eu fizer isso, quando eu clicar para exportar, ele vai me dar a opção de compressão, que é a única opção dessas que realmente me interessa aqui. A compressão é o tanto que ele vai espremer o arquivo no HD. E para quem faz jogos, isso é um pouco mais importante do que quem faz, por exemplo, arquivo impresso. Quem faz arquivo impresso não precisa se preocupar com isso. Quem faz ilustração para a internet não precisa se preocupar com isso. Mas quem faz jogo, é bom saber que um arquivo muito comprimido, ele vai ficar pequeno no HD e ele vai reduzir o tamanho do download do seu jogo. Mas ele vai aumentar o tempo do load do seu jogo. Um arquivo com baixa compressão, ele vai ficar maior no HD. Ele vai aumentar o tamanho do arquivo no HD, vai aumentar o download do seu jogo, mas vai reduzir o tempo de loading do seu jogo. Então, se o seu jogo tem problema de tempo de loading e você usa muitas imagens no formato PNG, talvez seja uma opção você tirar a compressão dessas imagens
para acelerar o loading. Se o seu problema no jogo é download, se o seu jogo está ficando muito gigante e o problema principal dele é o download, então talvez você queira comprimir os PNGs. Então, isso é uma coisa que pode afetar o seu jogo. Hoje em dia a gente tem computação de alto nível, a gente não pensa tanto nesses termos, mas pode acontecer, eu tenho que falar. Temos uma pergunta aqui. Gabriel, faça a sua pergunta. Essa questão da compressão, ela impacta diretamente na qualidade da... Não afeta a qualidade. Pode ficar tranquilo, não afeta a qualidade. Ele comprime como um zip, ele está comprimindo os dados. Isso aumenta o tempo de loading e o tamanho do arquivo, mas não afeta a qualidade. Cláudio, você tem uma pergunta também? Só que outra coisa que você falou aqui lá, que o GIMP faz diferença se exportar e salvar. O Krita também não faz diferença? No Krita, se você usar o comando save e usar um formato JPG, ele vai finalizar a operação. Então ele tem a separação, mas ele não trava a sua ação, então ele não previne o erro. Bom design de software previne erro de usuário, gente. Isso é uma coisa que acontece. Nesse caso, o design do GIMP é um pouco melhor. Ele previne o erro. Então, se você vai salvar, você vai ter que fazer isso. Não que o GIMP faça uma boa comunicação disso, viu, gente? Ele acerta no design, mas ele erra na comunicação, né? Então, empata com Krita de todo jeito. Tá? Mas aqui, na dúvida, meio a meio, vou deixar no 5 e vou exportar aqui o meu Atlas. Tranquilo essa parte de exportar a imagem, gente? Então, tenho aqui a minha imagem como PNG, salva no HD. Agora eu quero levar essa imagem para o Blender, tá? Então, aqui no meu plano, né, eu quero levar essa imagem para o Blender. Então, vamos abrir o Blender aqui. Eu vou sacrificar mais um cubo. Mais um cubo foi sacrificado. E agora eu quero adicionar essa imagem no Blender. Para adicionar essa imagem no Blender, eu vou em adição aqui em Edge. Vou vir em imagem e vou pedir uma opção que chama Mesh Plane. A opção Mesh Plane vai adicionar um plano na cena, um plano 3D, com a imagem já encaixada no UV e o material já configurado. Então eu não vou ter que configurar o shader, não vou ter que abrir o UV e vou ter minha imagem lá dentro. Então, vou clicar aqui em Mesh Plane, vou escolher a minha imagem e aqui, ó, nas opções, que são muitas opções, eu não vou mexer em quase nada. Não preciso. Se vocês quiserem, ele vai ter shaders para escolher, métodos de renderização do alpha, o reconhecimento do alpha ou não, tem tudo isso aqui. A única coisa que eu quero mexer é na interpolação da imagem. Tá? Como eu vou usar a textura encaixável, eu quero trocar a interpolação de linear para closest. Quando a gente faz uma imagem bitmap, ela faz esse processo de suavização dos pixels. Quando a gente reduz a imagem num software 3D, ele vai fazer esse cálculo de suavização na hora que você reduzir a imagem na cena. Então ele vai criar essas cores borradas na junção entre os planos, dando umas linhas no seu modelo 3D, que são geralmente indesejáveis. Essa linha é o cálculo de um processo que chama Minimap, que é uma versão reduzida do mapa de textura, calculando os pixels ao redor para gerar uma informação menor. Então ele gera umas linhas adicionais. Então ele vai pegar a cor vizinha aqui de um tile meu e misturar com a outra. Se eu pedir para ele não fazer esse cálculo de interpolação, né, ou seja, ele usar o pixel mais próximo da beirada como a cor definitiva, eu não vou ter o problema de uma cor invadir o tile do outro. Então isso resolve um problema de linhas no meu modelo 3D, que acontece quando a gente texturiza com a textura encaixável. Né? Isso pode acontecer quando você encaixa também várias peças. Então essa é a única alteração que eu quero fazer aqui, é tirar a interpolação de linear para closest. Tá? Só isso que eu quero fazer. O resto eu não estou preocupado. É a única alteração que eu quero fazer. Na hora que eu der o meu import image as plane, ele vai criar um plano aqui, ó. E esse plano, se eu vier aqui nas configurações de visualização, pedir para ele mostrar, eu vou pedir flat, porque eu não quero lidar com sombra, tá?
e eu pedi para ele mostrar a textura, vocês vão ver que o plano já está com a minha textura lá encaixada. Então, para eu colocar a imagem dentro do Blender, é só eu adicionar a imagem como um Mesh Plane, que é diferente do Empty. O Empty ele não vai me dar o objeto 3D modelável, tá? Eu preciso do Mesh Plane, tá? Então, eu vim aqui, Image Mesh Plane, e eu pedi a interpolação Closest. Tranquilo até aqui, pessoas comigo aqui ao vivo? Ótimo. Agora vem o meu plano de modelagem. Eu não quero modelar um tanto de coisa. Eu quero modelar peças encaixáveis, que sejam bastante recicláveis, tá? Então, eu vou fazer um número restrito de peças, tá? Então, qual que é o meu plano aqui? Deixa eu pegar uma imagem nova aqui. Nossa, branco demais. Deixa eu... Melhor. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para escrever. Maravilha. Então, o que acontece? Existem alguns tipos de módulos em cenário encaixável que a gente pode pensar em produzir eles assim, como base para a criação de level, antes mesmo de saber qual que é o level design que vai ser produzido. Ou seja, eu posso fornecer isso para um level designer, mesmo sem saber o tipo de level que ele quer fazer. Tá? Então, essa é uma teoria, minha louca teoria sobre level design, tá? Mas vocês vão encontrar ela, coisas semelhantes em vários autores, tá? É só um apanhado de coisas que eu fui aprendendo aqui. Então, o primeiro módulo que a gente tem, deixa eu reduzir um pouco o tamanho desse pincel aqui. O primeiro módulo que a gente vai ter é o cômodo, tá? O cômodo é geralmente onde você quer que a ação aconteça. O player vai chegar nessas áreas, essas áreas geralmente são mais amplas, elas vão ter design já pensado na estrutura, então, se a gente pensar em jogos como God of War, onde você está navegando no cenário e de repente chega uma área onde tem combate. E essa área do combate, geralmente é uma área mais ampla, vamos pensar uma área irregular, assim, né? Pensar uma área irregular assim. E vamos pensar que essa área, ela tem uma entrada, deixa eu fazer com, deixa eu mudar a minha estratégia aqui. Vamos fazer que ela tem talvez 3 saídas aqui, ó. Tá? 3 saídas. Então o player chegou aqui, ele pode combater, ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro, e ele pode ir para um outro cômodo que vai ter, sei lá, um formato ainda mais esquisito, né? Então vamos pensar que vai ter um cômodo com um formato mais esquisito, e esse cômodo vai ter, sei lá, porta aqui, porta aqui, porta aqui, porta aqui, porta aqui, né? E vai ter um monte de porta. Então, eu posso fazer quantos desses eu achar que meu jogo precisa. São áreas grandes, geralmente essas áreas são as áreas que eu quero fazer alinhada com o meu game designer, com o meu level designer. É tipo assim, quais áreas que são áreas grandes, com múltiplas entradas, que você quer colocar ação dentro dela. Tá? Então, esses seriam os cômodos, né? O room. Mas para conectar um cômodo e outro, tem peças que são bem genéricas e que dá para produzir elas meio de boa, né? Então, vamos pensar em peças de conexão baseado no número de encaixes que ela vai ter. Então, vamos pensar que tem peças que vão ter um encaixe, peças que vão ter 2 encaixes, peças que vão ter 3 encaixes e peças que vão ter, sei lá, 4 encaixes. E também pode ter peças que vão ter mais encaixes. Vamos pensar nesses formatos. Peças que têm um encaixe, 2 encaixes, 3 encaixes e 4 encaixes. Então, é comum a gente ter, no cenário, uma peça que o player pode entrar nela, mas para sair, ele tem que vir pelo mesmo caminho que ele entrou. Tá? Então, esse é uma peça de início de fase. Não tem para onde eu voltar, só tem para onde eu avançar. É uma peça de término de fase. Eu cheguei nela, não tem para onde eu avançar. Né? Eu só posso regredir. Tá? A gente vai chamar isso aqui de alley, ou beco. Essa é uma peça que eu posso fazer. Se eu estiver fazendo um cenário cheio de cômodo aqui, esse alley, né, vamos pensar que ele é uma peça de encaixe aqui, ó, ele vai
encaixar em qualquer uma dessas beiradas aqui. Então, de novo, muito comum, God of War, você está avançando no cenário, aí você quebra uma parede, abre uma porta, né, destranca um pedaço, encontra um baú com algo coletável, encontra um item, encontra algo para pensar. Geralmente essas áreas fechadas é uma peça encaixada nesse formato de beco. E se eu quiser que o cenário continue, eu vou colocar uma peça diferente nessa porta. Então, é uma área de fechamento mesmo. Tá? Quando a gente pensar em dois encaixes, a gente vai ter o corredor. Tá? Eu vou chamar isso aqui de hall por enquanto. Eu sei que tem nome melhor, mas é como eu aprendi na época que eu estava trabalhando com essas coisas. Então, toda peça de navegação que você entrou de um lado e você pode sair do outro. Você tem uma entrada e uma saída. E você consegue ver essa saída. Você consegue ter uma percepção dessa continuidade. A gente vai chamar de corredor ou de hall. Geralmente é onde a gente põe velocidade no gameplay. Né? Onde você vai tipo, avançando sem preocupar. Porque você está vendo, se tem inimigo, você está vendo. Se tem obstáculos, você está vendo. Se tem item, você está vendo. Então ele te dá velocidade de gameplay. E também não te dá surpresa nenhuma. Tá? A gente vai ter também uma situação onde você tem uma entrada e uma saída, mas ela vira. Então você entrou, mas você não vê para onde você está indo. Você tem que chegar no meio do cenário para fazer. É onde é legal de colocar surpresa. É onde de colocar um espaço de espanto, né? Então essa peça aqui, provavelmente ela vai ser útil num level design, mesmo que eu não saiba ainda qual que é o level design planejado. Então é bom eu fazer uma peça que tenha essa solução visual. Eu entrei, mas para eu ver a saída eu tenho que avançar nela. A gente vai chamar isso aqui de virada, curva ou turn. Tá? Então isso aqui eu tenho que virar. A gente faz isso também para deter um pouco do fluxo de gameplay. Jogo de corrida usa isso para gerar tensão. Em jogo de corrida, você tem a reta, onde você acelera, e a curva, onde você freia, porque ela vai te puxar para fora. Então é um momento de tensão. A gente consegue fazer isso com jogo de ação também, com jogo de aventura. Né? Você gerar uma tensão porque você não sabe o que vem depois daquela curva. Né? Então a gente pode fazer nesse formato. Tá? Se eu tiver 3 entradas, né, ou 3 encaixes, significa que eu tenho uma entrada, 2 saídas. Então aqui eu estou dando escolha para o meu personagem. Eu posso fazer inclusive isso num formato de Y, assim, onde eu entrei aqui e eu posso vir para cá. Obviamente que eu posso fazer a entrada invertida, eu posso entrar por cima e ter uma escolha estranha. Né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma bifurcação. Eu vou chamar isso aqui de fork. Tá? Então eu posso escolher para onde eu vou. Muito útil para level design. Jogo de plataforma faz isso pra caramba. Você escolher o caminho por cima, o caminho por baixo. Geralmente a gente faz isso para colocar uma área que tem mais recompensa e uma área que tem menos recompensa. Para mim o melhor exemplo são os jogos da série de Sonic, onde você vai por cima da fase, você vai super rápido, e você vai por baixo, você coleta um monte de item. Então é um jeito muito interessante de pensar, né, a função de uma bifurcação na sua cena. Tá? E aqui, se eu tiver 4 encaixes ou mais, né, a gente vai chamar de interseção, né, intersection. E aqui é onde eu estou abrindo o meu mundo. Só pensa em conceito de mundo aberto. Eu sei que o conceito de mundo aberto virou cenários planos onde você vai para qualquer direção. Mas você consegue fazer uma dungeon de mundo aberto. Você não precisa fazer mundo aberto só num descampado ou só na natureza. Né? Uma cidade pode ser mundo aberto e a cidade vai ter o quê? Vai ter interseção. Para que rua que você vai? Né? E dungeon também. Tipo, você pode ir para qualquer lado na dungeon, então você está dando uma ideia de abertura no seu cenário. É um pouco diferente da situação de escolha, quando você faz bifurcação, você estava dando uma escolha de A ou B, ou uma escolha mais binária, quando você vai em 3, já começa a ser mais rico o processo de escolha. Então você está, na verdade, sugerindo uma abertura maior no seu game design. A gente pode fazer mais peças, mas para o nosso objetivo aqui, eu quero fazer, na verdade, uma peça de cada opções dessa aqui. Então eu quero fazer um beco, um corredor, uma virada, uma bifurcação e uma interseção. Quero fazer só essas peças, é isso que eu estou planejando fazer com os meus modelos também. Outra coisa que eu tenho que pensar é qual que é o tamanho das coisas. Tá? Então, uma vez que eu estou aqui, qual que é o tamanho do meu chão? Qual que é o tamanho mínimo para o meu personagem navegar?
Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês é... Se o seu personagem ele tem um tamanho naturalista, né, ele é um personagem com 1,60 m, 1,80 m, um tamanho que está dentro real, você provavelmente vai querer um espaço de navegação de no mínimo 3 metros por 3 metros. Tá? Menos que isso, você vai realmente pesar bastante na colisão e vai ficar bem ruim para navegar. Principalmente quem está jogando, né, às vezes com teclado, mouse, né, você vira a câmera, o controle é bem mal ajambrado. Com controle, algumas pessoas conseguem ser um pouco mais precisas. Você tem uma delicadeza no direcional que não existe no teclado, né? Então você tem um controle analógico, você consegue meio que andar em vez de correr, né? Sem ter que trocar de comando, sem ter que adicionar nada. E no caso do teclado, ele é meio binário, a tecla está apertada ou não. Então, se você tiver uma sala muito estreita, vai ficar difícil de navegar. Então, provavelmente eu vou querer uma sala de 3, 4 ou até mais metros. Eu provavelmente vou fazer com 4 metros porque fica um corte centralizado no meu espaço. Se eu vou fazer uma sala com 4 metros, a pergunta é, qual que é o tamanho da minha textura, do meu tile, né? Então, deixa eu abrir aqui o meu Atlas de novo. Deixa eu mostrar de novo o grid. Então, qual que é o tamanho disso aqui, ó? Então, assim, no meu caso, eu já fiz desde o começo, na minha cabeça, pensando que cada quadrado de 256 representa 1 metro. Talvez você tenha que ajustar essa textura uma vez que eu falei isso, não tem problema. Talvez você tenha que ajustar na hora que você estiver modelando, talvez você perceba que tem que ajustar a textura. Muito comum. Você começa a modelar e fala assim, nossa, essa textura não está legal, tem que voltar e pintar ela de novo. Não tem problema. Você vai atualizar o arquivo, o Blender vai atualizar a textura. Mas eu estou pensando que cada quadrado desse é 1 metro. Então, o meu quadrado aqui no Blender, o meu plano que eu adicionei, ele está com a escala de 1 metro por 1 metro. Então ele já é, na hora que eu adicionei, ele já é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Eu vou ter que aumentar ele para que cada textura tenha 1 metro. Diga, Gabriel, você tem uma pergunta. Na verdade, o que eu não entendi é de qual tamanho exatamente que a imagem tem que ficar para poder aplicar no... A imagem eu estou fazendo com 1024 pixels por 1024 pixels e eu estou fazendo 4 quadrados de 256. E tudo isso é decisão minha de design. Isso não está escrito em nenhum lugar. Isso fui eu que decidi que esses são os tamanhos que eu quero usar. Eu estou usando uma série de convenções. Então, eu estou considerando que eu quero imagens que estejam no múltiplo, na potência de 2. Né? Então, eu estou usando 8, 16, 32, 64. Né? Isso, exato. Então, eu escolhi 1024 por causa disso. Escolhi a divisão de 256 porque eu não quero fazer muitas texturas e texturas pequenas, eu quero texturas um pouco maiores. E eu estou decidindo que eu quero 1 metro para cada textura de 256. Mas, dependendo do tipo de textura que a pessoa pintou, ela pode decidir que tem mais metros ou menos metros. Eu estou querendo números redondos, eu quero contas fáceis. Então, eu estou usando números que vão me dar contas fáceis, beleza? Tinha alguma pergunta lá no fundo ou impressão minha? Não, acho que é só uma mão levantada, encostada na cabeça. Acho que era o... Diga. Os tilezinhos que você vai fazer, né? Que você vai fazer, vão ser todos de 1 metro? Todos certinhos? Iguais? Assim, a princípio sim, mas eu posso flexibilizar isso à medida que eu for modelando. Mas a princípio sim. A princípio eu vou usar tudo com um tamanho de 1 metro e eu vou usar, inclusive, o Snap para garantir isso. Porque eu estou fazendo cômodo, né? Então é uma coisa um pouco mais rígida. Se eu tivesse fazendo uma coisa, né, talvez um cenário de natureza, talvez eu fosse mais flexível nessas medidas, mas eu estou fazendo uma coisa que é arquitetônica, né? Como você deve perceber, você está numa sala, né? Essas salas têm medidas que são mais ou menos rígidas, né? A gente tem o piso, né? Tem os quadrados do piso, a gente consegue ver que eles repetem uma certa quantidade, então eu estou levando em conta isso também, tá? Então, gente, o que eu quero aqui? Se eu quero que cada um desses pedaços tenha 1 metro, e meu plano, na verdade, está com 1 metro, eu tenho que dar uma escala 4 vezes aqui. Né? Então, eu dei uma escala em 4 vezes, e agora eu tenho 4 metros aqui embaixo, 4 metros aqui na lateral, né?
Então, eu tenho cada um desses espaços aqui vai virar o equivalente a um desses espaços aqui. Então, eu estou considerando que são 4 metros por 4 metros, né? 4 metros por 4 metros, tá? E aqui eu vou subdividir esse plano aqui, eu vou subdividir ele para que ele tenha exatamente os cortes idênticos à minha textura. Então, eu dei um subdivide aqui. No caso do subdivide, são 3 subdivisões que eu criei, né? Então, são 3 subdivisões que vão me dar os 4 quadradinhos aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu modo sólido aqui. Vou na visão de topo aqui. E eu já estou pronto para modelar. Yay! Né? Estou pronto para modelar. O que eu vou querer, na verdade, é usar o Snap para agilizar meu processo, para não ter que ficar imaginando onde estão os encaixes. Então, eu vou usar bastante Snap hoje. Vou usar o Snap basicamente no modo incremental, que é um modo que acrescenta um valor redondo toda vez que eu mover, ou que eu rotacionar, ou que eu der escala. Inclusive, você pode marcar que você quer que seu Snap afete os 3 aqui embaixo, tá? O padrão dele é afetar só o movimento. Então, eu quero que ele esteja ligado em todas as opções, tá? Vou usar incremental. E eu vou usar a minha seleção de face para poder fazer a minha modelagem do piso, tá? Eu vou começar modelando o piso. E aí, eu vou jogar minha imagem aqui para o lado. Eu vou usar isso aqui como se fosse uma paleta de textura. Então, isso aqui agora vai ser uma paleta de textura. Eu vou selecionar uma textura aqui, duplicar ela. Aqui, no caso, eu vou rotacionar ela 90 graus, né, em Z. Vou usar aqui minha visão topo sem perspectiva, né? Então, deixa eu rotacionar isso aqui 90 graus. Vou duplicar. Duplicar de novo aqui, ó. Aí, de novo, estou usando incremental exatamente para poder aderir aqui. Nessa distância aqui, ele não vai ficar preso ao metro, ele vai ficar preso ao decímetro, né? Se eu afastar um pouquinho mais, ele já vai grudar no metro, tá? Se eu consigo ver essas linhas aqui, ele vai usar isso como aderência, né? Se eu não consigo, ele não vai usar. Isso aqui, ó, é meu piso básico, 4x4, que eu vou usar para poder fazer todos os pisos de todas as peças. Eu vou fazer tudo no modo edit aqui, depois eu preocupo em separar, ajustar a origem e arrumar, porque eu quero ser meio rápido nisso. E agora é a hora que eu considero que vocês são veteranos. Dei um merge para colar todos os vértices ali. Vou dar duplicate. Esse é o meu corredor. Duplicate. Essa é a minha curva. Duplicate. Agora eu quero fazer a interseção. Duplicate. Vou fazer a interseção. Não, fiz o fork, agora a interseção, né? A interseção é essa aqui. Então, eu tenho aqui esses 4 pisos aqui. Todos estão usando a mesma textura, certo? Vamos dar um merge aqui. By distance. Meio que já dá para perceber que eu estou dando aula e está devagar, porque eu estou dando aula, mas que modelar isso vai ser super rápido se você pega o jeito. Se você usa isso como estratégia, é super rápido. A gente vai ver na próxima aula o conceito de trim sheet, que é um avanço dessa técnica, é um passo à frente dessa técnica. Mas onde nasce o trim sheet é aqui. Ele nasce desse conceito, que é o conceito de eu tenho a textura e eu posso ir reaproveitando ela e modelando de forma rápida. E aqui eu vou fazer um negócio bem interessante. Eu quero usar as outras texturas de chão aleatoriamente nessas faces. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Select, randômico. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um deselect com uma taxa e um seed randômico. Beleza?
Como que eu vou ajustar isso aqui? Em UV Editing, eu vou pegar aqui no meu UV Editing com incremental ligado, vou selecionar essas faces e vou mover, tipo, 1/4 aqui em X. Agora, todas as faces que estavam... Deixa eu ligar aqui a textura para vocês verem, né? A textura. Deixa eu deixar flat também. Então, todas as faces que eu selecionei aqui receberam a variação de textura. Vou fazer mais uma vez. Vou selecionar todas essas peças aqui, ó, né? Todas essas peças aqui. Já dá para ver que apareceu aqui umas texturas diferentes, não foi? Ctrl L. Vou em Select. Select Random. Aí a opção Deselect. Vou mudar aqui o valor, vou mudar meu seed. Vou selecionar aqui as minhas faces, grab em X. E aí eu tornei aleatório as texturas. Então eu não tenho que preocupar, eu posso modelar tudo com uma textura só e depois implementar aleatoriamente as variações. Isso acelera bastante o meu processo de produção também, tá? Então agora eu tenho os pisos que, se eu for navegar neles, eles têm manchas distribuídas de forma aleatória. Se eu fazer outras variações dessa peça, eu posso ir lá e voltar e fazer a mesma coisa. Cada nova variação de peça, eu posso ir lá e alterar. E como eu fiz todas essas variações depois de modelar, não correu o risco nem desse quadradinho ficar repetido. Se eu fizesse o randômico primeiro e depois duplicasse, eu ia ter um padrão muito identificável. Então eu fiz depois de modelar as peças todas, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o piso. Deu para pegar? Alguma pergunta? Diga, Saulo. Pois é, a questão do padrão ser torto tem a ver com o uso dessa geometria, né? Então, por exemplo, se eu for fazer algo que eu não quero que seja reto, isso vai ter a ver com o tanto que eu permito a rotação disso aqui para poder fazer a curvatura. A gente faz cenário curvo do mesmo processo, só que a gente pensa o quê? Na gradação do ângulo, né? Então, se você for variando a cada 5 graus, vai deformar pouco a textura. Geralmente, o jogo de corrida faz isso. O jogo de corrida, você tem a textura quadradinha, mas o plano ele tem uma leve curvatura, então ele vai dando uma coisa torta. Para cenário natural, a gente faz o processo inverso. Eu posso tentar mostrar isso mais no final, que é a gente modela tudo primeiro e depois aplica a textura repetitiva. Aí a gente consegue fazer super orgânico mesmo usando essa técnica, tá? Mas é só uma questão realmente do ângulo do vértice. Não tem, tipo, eu não tenho que seguir tão retinho assim se eu estiver fazendo natureza. Eu estou fazendo assim porque eu estou fazendo arquitetônico. Diga, Lapras. Qual que mais a pena vale ficar gastando vértice para fazer um modelo assim que em vez de texturizar em cima Peraí, eu não ouvi tudo que você falou, desculpa. Quanto mais a pena vale ficar tirando vértice se eu posso só modelar um modelo sem gastar tanto vértice e texturizar por cima? Você está pensando... Vamos lá, vou tentar repetir a pergunta aqui para ficar registrado, tá? O Lapras quer saber tipo, qual que é a vantagem de fazer com esse volume de cortes, sendo que eu poderia fazer um plano e fazer a repetição em cima do plano. Cara, na verdade, isso aqui é muito leve. Esse tipo de estrutura é muito leve. Ela ocupa bastante espaço. Ela é para cenário interno, que torna mais leve ainda. Mesmo para cenário orgânico, natureza, o número de cortes que eu vou fazer para um terreno, nessa técnica, vai ser bem menos do que um terreno esculpido, por exemplo. Então, isso é bem leve. Isso é uma técnica que a gente usava no PlayStation 1. Então, isso é bem leve mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Isso não pesa tanto. Mas, usando a técnica de trim sheet, que eu falei que é uma evolução disso, a gente consegue ir para esse caminho que você está falando, que é, tá, eu não vou ter os cortes, eu vou ter o plano e a textura repetitiva, e eu vou resolver isso tudo com a deformação do UV só. As duas técnicas são super válidas. E as duas técnicas vão ter, tipo, momentos de aplicação que você vai falar assim, ah, não, isso é mais viável. Essa técnica, ela permite, na verdade, mais velocidade de modelagem, por incrível que pareça. Então, se você tem que prototipar rápido, criar rápido, lançar rápido, talvez você consiga fazer bem mais ágil assim.
Quando a gente vai para o Trim Sheet permite muito mais elaboração do modelo, então o modelo fica mais lento de fazer. Ele consegue ter mais complexidade e, consequentemente, ele demora um pouco mais. Mas ele vai ter também esses cortes mais otimizados. Então, é sempre uma balança. Geralmente, o que a gente faz é um tech art do projeto, ele meio que define por que está escolhendo uma técnica ou outra. Né? Isso, às vezes, tem a ver com o perfil da equipe, tem a ver com a plataforma, ou o que você está tentando representar com isso. Eu acho a técnica, assim, super leve mesmo. Dá para fazer, até porque depois que você faz essas peças, tudo vira instância na Unity, né? Então você não está criando novos cortes para ter um cenário completo. Então, aqui, quando eu terminar essas peças, eu vou ter, às vezes, tipo, menos de 1000 cortes em todas as peças para poder fazer um cenário inteiro. E instância não gera corte novo, então é bem mais leve do que parece, tá? Se fossem cortes muito pequenos, aí não ia fazer sentido. Se os cortes fossem muito pequenininhos, aí realmente ia ficar muito pesado. Né? Se fosse acessório de 32 pixels, por exemplo, fazendo centímetros, aí ia cair nesse lado. Mas é bem leve, essa técnica é bem leve. Ela também tem um pé no retrô também. Talvez ela não pareça naturalmente com algo tão moderno, apesar de ser possível, tá? É super possível fazer um design moderno com isso. É só porque, à medida que os jogos modernos vão chegando, eles vão usando outras técnicas e eles vão se afastando dessa. Então, você fica tendo menos exemplos de jogos modernos que usam essa estratégia. É mais comum ver PlayStation 2, PlayStation 1, essa técnica, apesar dela ser, de novo, super útil ainda hoje. E a gente tem, de novo, você pode ter um cenário super bem finalizado, que parece, tipo, AAA, usando essa técnica e ninguém vai saber. Porque eu posso aplicar os mapas de normal, fazer todo o processo aqui. Tá? Vamos para a parede. Vamos para a parede. No caso da parede, eu vou usar a mesma lógica, tá? Eu vou selecionar só um bloco da parede aqui, duplicar ele, e aí, a diferença que eu vou fazer aqui, ó, para o meu snap agora, é que eu não quero mais o snap de incremental. Agora eu quero o snap de vértice. Tá? Eu vou querer grudar no vértice. Outra coisa que eu vou querer também é controlar as coisas pelo elemento ativo e não pelo que está mais perto. Eu vou querer saber que o meu objeto selecionado é que está fazendo a aderência. Tá? E vou usar a seleção de vértice. Então, eu fiz todas essas variações. Eu também vou pedir que o pivô de transformação seja a parte ativa do meu trabalho. Ou seja, eu vou selecionar esse vértice aqui. Ele vai ser tanto minha referência de aderência, como vai ser meu pivô de transformação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vier num ângulo assim e puxar, isso aqui ele vai grudar aqui, tá? Pelo vértice. Ou seja, esse vértice que está selecionado é ele que está grudando. E se eu rotacionar 90 graus em X aqui, ou em Y, no caso, Y, eu já levantei a parede no lugar que eu quero. Então, na hora de eu fazer múltiplas paredes, o que eu vou ter que fazer é o quê? Shift D e apontar para o vértice que eu quero. E aí eu faço a parede bem mais rápido, né? Vai ser a mesma coisa quando eu usar essas 4 faces. Eu acho que eu quero fazer ela com... Eu acho que eu quero fazer ela com 3 metros. Shift D. Então, fica meio rápido fazer essa parede. Vou aproveitar para falar sobre as normais, tá, gente? A normal do plano está para cima, né? Então, quando eu virei para dentro da parede, eu sei que minhas normais elas estão corretas, tá? Então, se a gente olhar aqui na orientação de face, vai estar azulzinho por dentro, né? Bonitinho, né? Mas quer dizer que se eu pegar essa parede aqui e só duplicá-la para cá, ela vai estar com a normal invertida aqui, né? Então, ela vai estar com a normal invertida aqui. Então, é uma coisa que eu tenho que estar ciente na hora que eu estiver modelando, tá? É bom estar ciente para onde que está a orientação da face, né? A gente pode só dar o flip disso aqui, né? Não tem problema. Ou eu posso, na verdade, ir produzindo já girando a parede, né? Então, eu poderia, por exemplo, na hora de selecionar aqui, encaixar aqui e já rotacionar em Z com 180 graus, que ele já ia virar a parede para dentro aqui, tá? O que eu vou fazer
Shift D, Rotate em Z 90 graus, negativo. E aqui eu já tenho esse bloco de parede todo feito aqui. Deixa eu juntar essas peças aqui, ó, para eu poder duplicar mais rápido, né? Então, eu quero selecionar todas essas pecinhas aqui, né? Todas essas pecinhas aqui. Eu não quero juntar todas as paredes propriamente dita, não. Eu quero selecionar, na verdade, as duas paredes aqui, dar merge nela, né? By distance. Vou fazer a mesma coisa com essa. Mas, por enquanto, eu quero as paredes separadas, porque eu vou duplicá-las várias vezes, vou rotacionar, então eu quero poder fazer o Ctrl L rápido, que é a seleção linkada, tá? E aí, vamos lá, como eu já fiz, né, a coisa do corredor aqui, né? Vamos duplicar aqui, Então eu já tenho esse corredor aqui. No caso dessa curva aqui, né, eu vou ter as duas paredes. Deixa eu pegar esse vértice aqui, as duas paredes aqui, e vai estar aberto, né? Vamos lá. Vai estar aberto aqui e aqui, né? Então, Shift D, Rotate em Z 90 graus negativo, tá? Como eu mantive a coisa separada, né? Eu consigo reaproveitar qualquer uma dessas peças aqui que eu quiser, né? Então, vamos pegar essa peça aqui. E eu não tenho uma peça virada para lá, tenho, né? Tenho essa daqui. Não tem não, né? Não tem nenhuma peça que é virada. Então talvez eu tenha que fazer um flip aqui. Vamos conferir aqui se eu estou fazendo certo. Não. Então não precisava fazer a virada não. Legal. Vamos tirar isso. Falei. Falei que essa aula é boa para soninho. Nunca menti para vocês. Então, aqui eu já estou fazendo esse... Aqui eu quero pegar esse canto aqui. Eu vou repetir isso várias vezes, né? Então eu posso dar merge nesses caras aqui e selecionar por aqui, ó. Que aí eu posso só fazer o encaixe aqui e o rotate. Então, Shift D, rotate em Z 90 graus, negativo. Né? Então, vamos pegar esse cara aqui. Vou pegar esse vértice aqui. Beleza. Shift D. Então, vou dar um rotate aqui em Z. Eu vou dar um rotate em 180, depois eu encaixo bonitinho onde eu quero. Tá. Então, tem todas as peças que eu projetei de fazer aqui sem o teto. Tá? Elas estão sem o teto. Posso dar merge nisso aqui se eu quiser. Eu posso selecionar todo mundo e dar um merge by distance para já ficar junto. Lembrando que isso aqui, gente, é o plano, mas não é a colisão, tá? A colisão é melhor fazer com cubo lá na Unity. Colisão com plano não é muito legal. Outra coisa também que a gente vai chegar é que a gente não lida muito bem com dois planos encaixadinhos na hora de fazer parede, a luz atravessa a fresta. Então, às vezes é legal ter umas peças, tipo umas colunas, umas coisas que você coloca na divisória para poder maquiar essas falhas ou modelar a parede sólida mesmo, né? Ou seja, usar tipo um modificador tipo Solidify para poder fazer a parede ficar sólida, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí faz Solidify para fora, não faz para dentro, tá? Faz ela externa. E mantém a estrutura even. De novo, essa aula é para os veteranos do 8º período, então não tem problema se eu fizer o uso de um Solidify e eu fizer o thickness aqui, ó, e pedir ele para ser uniforme, né? Então, eu consigo pôr um segundo material no rim e eu consigo também tirar o rim e ter só as paredinhas assim, né? Quando elas encaixarem, elas vão resolver esse problema de ser só um plano, tá? Então, isso é uma opção que eu posso fazer na hora de levar para a Unity, né?
Obviamente eu vou querer usar umas medidas mais precisas, né? E se eu for usar o Ring, aí eu posso criar um material só para ele e colocar uma textura qualquer, genérica, que está ótimo, tá? Ele não precisa seguir o mesmo material, ele pode ter um material próprio dele aqui, tá? Isso a gente viu em Assets 2, então, qualquer coisa, só relembrar dessa disciplina, tá? Deixa eu fazer o teto. Vai ser o mesmo processo, eu vou pegar uma face aqui, né? Então, estou pegando uma face, duplicando, encaixando. Aqui eu posso voltar para o incremental se eu quiser, mas eu tenho que lembrar o seguinte, minha normal está para cima, né? Então, eu vou ter que flipar isso aqui para a normal ficar para baixo, porque eu quero o cômodo é interno, né? Então, tem que lembrar de fazer isso. Se não lembrar, dá para fazer depois também, tá? Então, aqui eu posso voltar para o incremental e fazer igual eu fiz o chão, né? Toda vez que eu estou numa das visões ortográficas, ele trava os eixos para mim, então eu não preciso preocupar tanto. Professor, Diga. não seria mais interessante você duplicar o chão e mudar o método? Podia também. Aqui é só fixação, né? Então a gente repete a coisa para fixar. Entendi. Eu só mostrei eu ver aquela hora e eu não vou voltar. Tanto que eu não fiz a variação das paredes, essas coisas. Daqui a pouco eu vou fazer a variação das paredes. O problema de eu duplicar o chão é que talvez a UV das coisas que eu fiz randômico não encaixe direito. Então, eu deveria ter feito tipo antes de fazer o randômico, né? Então, aqui eu tenho as pecinhas. Dá um merge by distance. Aqui é interessante, se você estiver fazendo dungeon, você pode ligar o backface culling, que é mais ou menos o que vai ser a sua visão por dentro da dungeon, né? Então, meio que te dá uma visão do que vai ser no motor, tá? Então, eu consigo ver através disso aqui, tá? Deixa eu embaralhar a parede só para a gente poder fixar, né? Então, deixa eu ligar aqui meu raio-x. Deixa eu selecionar todo mundo aqui da parede, né? Todo mundo. Eu quero dessa parte mesmo, depois eu faço do teto, tá? Select. Select random. Estou satisfeito com isso aqui. Vou no meu V. Vou selecionar isso aqui e arredar assim, né? Aí, é a mesma coisa, eu posso fazer um novo randômico para poder ter peças que vão encaixar num espaço diferente, né? Eu posso fazer isso, mas o raciocínio é o mesmo que eu fiz antes. Faz a seleção, faz o randômico e muda aonde a textura está encaixada. De novo, isso dá variação, lembrando que eu estou fazendo só o cenário sem set dressing, ou seja, é o cenário pelado. À medida que eu vou colocando os assets, essas repetições todas, elas vão ficando mais imperceptíveis. Se eu coloco uma mesa, um tapete, se eu faço um decalque de uma teia de aranha, tudo isso vai mudando a percepção da repetição. E, galera, a gente ainda repete muita textura em jogo, viu? Se vocês olharem com calma, vocês vão achar todas essas repetições. Deixa eu fazer um outro modelo aqui. Tá? Tem umas peças aqui, gente, que eu fiz pensando na modelagem né, do objeto, mas ele já não é um padrão tão óbvio assim, né? Então, deixa eu fazer minha coluna aqui. Eu vou fazer ela quadradinha, tá? Mas eu poderia fazer ela com outros formatos. Deixa eu duplicar isso aqui, porque a textura encaixa, né? Então, deixa eu fazer uma minha coluna com 3 metros. Merge by distance. Deixa eu cortá-la no meio aqui. E eu vou fazer o mesmo processo de transformação que eu fiz antes, né? Rotacionando em Y 90 graus para fazer a lateral dessa coluna, né?
Vou duplicar isso aqui, né? Rotacionar. Aqui, quantos graus? Rotacionar. 180? 180. Opa, faltou 5 graus aqui. Eu peguei o mouse, não estou usando o mouse, gente, vocês acreditam? Deixa eu tirar o raio-x. E aqui, ó, o que não é tão óbvio, o que não é tão óbvio assim, tá? O que não é tão óbvio é que se você sabe modelagem, né, e você tem a textura, meio que você pode usar a textura para guiar os cortes, os extrudes e as deformações. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não tenho por que fazer essa coluna ser só um Minecraft, Deus me livre, tá? Eu posso dar um slide aqui, aliás, eu vou até desligar aqui meu imã. Eu posso dar um edge slide aqui e alinhar isso com os cortes, né? Posso cortar adicionalmente aqui também, se eu quiser. Posso cortar adicionalmente aqui. Selecionar os loops e dar uma escala que não vai afetar em Y aqui, que é uma escala que vai só refinar o meu... Vamos colocar uma escala em Y. Em Shift Y, na verdade, Shift Y. E a textura, ela vai acontecer nesse espaço aqui, ó. E ela vai dar ilusão. E eu posso fazer isso em qualquer um desses pedaços aqui, ó. Ou seja, eu posso considerar que cada um desses cortes do desenho aqui, ó, vai ser onde eu teria feito um extrude se eu estivesse modelando. Então, vamos selecionar de novo o loop aqui. Eu vou dar escala. Eu estou dando uma escala tirando o Y aqui para poder escalar nos dois lados. Eu posso dar uma escala agora em Y para poder fazer isso aqui. E eu tenho uma coluna que não é o formato mais quadradinho, né? Mas ele tem a estrutura lá. E funciona com outros aspectos da modelagem, né? Então, por exemplo, se você dá um bevel, ele vai herdando a textura. Então, você pode ter uma coisa que não é necessariamente reta com essa textura encaixada, porque o bevel ele permite essa herança, né? Então, por causa do slide. O slide, quando você mexe no slide, ele vai ajustando a textura por padrão. Então, vamos dar um bevel nesse lado aqui, só por curiosidade, e vamos aumentar os cortes aqui, ó. Então, tem uma coluna aqui que tem um formato não convencional. Tá? Isso é muito, de novo, é muito libertador, sabendo que você pode vir com a textura e ir improvisando com a modelagem. Tá? Então, essa coluna aqui, na verdade, ela tem uma função no meu design de cenário. Tá? Provavelmente para Unity, eu faria isso separado para poder encaixar e montar os prefabs encaixados. Mas para minha entrega do trabalho, é interessante que vocês façam essas coisas meio que no módulo, para eu entender qual que é o plano, tá? De novo, eu sei que na Unity a gente manda coluna separado, eu sei disso, vocês não precisam me contar essa novidade, eu tô ligado. Você manda cada pecinha na Unity e monta o prefab lá, a Unity é ótimo para isso. Mas para o meu trabalho, se vocês forem fazer coisas assim, encaixa para mim no módulo e faz o módulo já com essas peças modeladas e encaixadas para eu entender o plano. Tá? Porque eu estou pedindo só 5 modelos. Tá? E aqui, ó, quais são o que eu quero aqui dessa coluna, né? Eu quero que essa coluna, ela tampe a junção dos módulos. Para quando eu encaixar um módulo no outro, a luz não atravessar o plano. Então, isso vai resolver o problema do plano estranho. A colisão, eu não preciso me preocupar, uns cubos lá no motor vão resolver muito bem a colisão, tá? Eu não preciso fazer um Mesh Collider. Lembrando que o padrão da Unity é criar o Mesh Collider lá, quando você não clica em nada, ele cria a colisão de mesh. Nem sempre ela é boa, tá? Em caso de plano, geralmente não é recomendado usar plano para colisão, tá? Então, e aí provavelmente eu faria alguma coisa tipo repetindo essas peças aqui, ó. Né?
fazendo tipo uma coluna nessa direção aqui, né? Aqui no caso eu vou dar uma escala, leve assim, né? E vou dar um duplicate aqui. Opa, tô apertando o mesh de novo, eu quero o grab. Tá. Na hora que eu encaixar a peça, essa coluna vai estar ali, né, tipo fazendo o batente de uma porta, né, dá para fazer essas peças também, você pode fazer o batente de uma porta, não ter nem a porta, ter só o batente da porta, né, de novo, qualquer maquiagem que você pensar aqui ao redor é legal, e é legal, de novo, explorar essas formas aqui, ó. Deixa eu pegar essa porta aqui e fazer um exemplo de deformação disso aqui com cortes também, tá? Então, vamos cortar isso aqui, aqui, opa, deu um extrude aqui. Então, eu vou cortar exatamente a lateral do batente aqui. E vamos puxar isso aqui. Né? Deixa eu alinhar essa seleção aqui. Grab aqui em Z, né? Para ele poder descer aqui um pouquinho. E eu vou dar uma escala mais ou menos aqui em X. Escala em X. Quero dar uma escala eu quero dar uma escala também em Y. Tá deitado ainda? Tá, né? Tá. Escala em Y. Escala em Y. Só que eu quero usar a base como pivô. Então, escala em Y. Né? A gente usa isso demais em jogo. A gente usa isso demais em jogo. De ter umas imagens que a gente vai lá e modela. História dos jogos, vocês vão encontrar 1000 jogos que fazem essa coisa dos cortes. Depois eu limpo os cortes, otimizo e tal, mas né? Então, deixa eu fazer aqui vamos fazer uma faca aqui. A gente faz isso demais em jogo. A gente faz isso demais em jogo. De pegar a imagem e modelar, cara, arma para jogo, porta, coisa. Pega a foto da coisa, demais a gente faz. Pega a foto, dá os extrudes em cima da foto e isso já é um modelo que vai para jogo. Isso é rápido de fazer, já está texturizado, né? E é mato, assim. Na história do videogame, você pegar a foto, criar os cortes e modelar o relevo e mandar para o jogo é muito comum. Vocês vão encontrar vários jogos que fizeram isso na história e que ainda fazem, tá? Que ainda fazem. Diga, Adão. Você tem que ser o autor da foto, mas é uma coisa que vocês têm que entender sobre estratégia de estúdio. Por exemplo, vamos pegar estúdios japoneses. Eles geralmente fazem os jogos acontecendo em Tóquio, porque o cara atravessa a rua e ele tira foto. O cara está nos Estados Unidos, na Califórnia, ele faz o jogo acontecendo na Califórnia, porque ele vai na rua e ele tira foto. A gente está em BH, seria uma estratégia a gente sair na rua e tirar fotos de BH, porque facilita bastante. Facilita tanto de que a Zambelli falou que estava num canto e o Google Street View provou que ele estava em outro, né? Pois é, o que eu recomendo você tem que observar se a arquitetura que você está usando, se você usar ela idêntica, se ela não vai ter algum problema de copyright, porque, por exemplo, ponte você tem que pedir licença para usar, o Cristo Redentor você tem que pedir licença para usar, você não pode só usar, não é uma coisa livre, tá? Mas você tirou foto de um pedaço de prédio para fazer janela, fazer porta, provavelmente você vai conseguir ir bem com isso, né? Então,
De novo, tem coisas para otimizar aqui, né? Tem coisas que eu gostaria de otimizar nesses cortes aqui, né? Não é nada difícil de otimizar, é um monte de slide e jogar todo mundo para o canto aqui, ó. Então, eu provavelmente vou fazer isso com todos os cortes, né? Deixa eu levar todos esses para cá. Observa que o slide, né, quando eu uso o slide aqui, ele não afeta a textura, porque isso é uma opção que a gente tem, na verdade, aqui, ó, que é o Correct UVs. Então, essa opção aqui, eu vou fazer um monte de corte, mas no final das contas vai ficar bem mais limpo, né? Vai ficar bem mais fácil de lidar. Os cortes que eu fiz que não estão encaixados, eu posso dar o slide para encaixar e aproveitar eles depois. Então, de novo, tem bastante espaço de melhoria aqui nesse processo. Lembrando que eu posso pegar, por exemplo, essa textura aqui, essa lateral aqui, eu posso duplicar ela para fazer a lateral da porta. Né? Eu posso realmente ir duplicando as texturas para ir complementando o meu modelo. Tá? Então, de novo, a gente quer ver na atividade a exploração dessa textura. Então, a gente quer ver que vocês exploraram a textura. Eu estou pedindo que use todo o espaço da textura pintada. Então, que não deixe nenhum dos espaços sem uso. Né? E essa exploração. Ah, eu fiz um candelabro, texturizei ali, né? E coloquei, encaixei. Né? Então, a gente pede que explore também. Outra coisa que a gente está pedindo é que as peças, né? Cada peça dessas seja um asset, né? Então eu vou separar aqui. Né? Aliás, eu não comentei, mas essa mesma coisa que eu fiz ali, ó. Você pode criar um cômodo que tem. Vamos separar isso aqui. Aqui eu estou usando o Y para separar isso aqui. Você pode tipo, separar um pedaço, duplicar uns pedaços de parede e finalizar ali, e fazer uma coisa que tem indentação. Você não precisa ficar seguindo precisamente, né, o cubo. Né? Mas vamos lá, deixa eu separar isso aqui. Eu vou separar por partes soltas. Tá? Essas peças aqui, de novo, na Unity, eu provavelmente ia querer essas peças avulsas, mas aqui eu vou juntar elas num asset. Né? Provavelmente isso aqui eu vou fazer isso também. Né? Todas as peças, eu vou querer que tenha a origem também ordenada. Né? Então, aqui no caso, a origem ideal para a gente é uma coisa que facilite o encaixe. Então, eu vou pegar todas as minhas peças aqui e vou colocar todas elas com a base mais ou menos onde eu quero fazer o encaixe. Isso é uma sugestão, isso não é uma regra do que é melhor, tá? Mas eu acho que nesse caso, eu ter o ponto de pivô exatamente onde começa a peça vai ajudar na hora de fazer os encaixes, tá? A gente pode testar isso no próprio Blender mesmo, né? Ou seja, eu posso vir aqui no Blender e usar e montar um cenário aqui para navegar. Eu posso, inclusive, testar esse cenário entrando nele e ligando a navegação, né? Então, a gente tem o Walk Navigation, né? Em View Navigation. Ele tem, inclusive, gravidade. Eu posso cair no cenário e sair andando nele, né? Ele vai ter Shift para correr, essas coisas. Né? Então, tem uma navegação aqui. Então, dá para ver se o cenário está funcionando. Tá? E, opa, deixa eu dar um ESC aqui. E aí eu quero cada peça numa coleção separada, lembrando que isso para Unity é muito bom. Se você tem cada peça numa coleção, você exporta todas as peças como FBX separado com um clique. Né? O Blender ele tem o Batch Operator que reconhece as coleções e separa cada coleção como um FBX separado. Isso é muito útil para a gente. Então, aqui, ó, o que eu vou querer é cada um das minhas pecinhas aqui dentro da coleção correta. Né? Então, vamos pegar esse aqui, é meu Alley. Vamos nomear tudo bonitinho. Lembrando que motores diferentes vão usar esse nome de jeito diferente, então é legal você ter padronizado assim mesmo. Né?
Então, nova coleção aqui é Turn. Então vamos ver qual que é o Turn. Esse aqui é o Turn. Turn. Eu peço tudo um padrão também, tá? Então, Turn. Vamos criar uma nova coleção aqui. Intersection. Então, a minha interseção está aqui. Eu sei que tem addon para nomear automaticamente as coisas, copiar o nome do pai e fazer para os filhos, eu sei também, tá? Também não vou ligar se vocês estiverem usando isso, de forma alguma. Intersection Hall. Beleza. Quem está faltando é o fork. Então, vamos pôr aqui. Fork. Então, assim, esse é o conceito do trabalho que eu quero. De novo, eu quero mais complexidade no trabalho que vocês estão me entregando, no que eu estou demonstrando aqui. Eu quero que vocês explorem mais, vocês vão ter mais tempo para isso, né? Explorar essas peças adicionais, explorar o Atlas inteiro. Os critérios estão lá no Canvas, tá? Eu não vou pedir, tipo, o Atlas entregue assim flutuando. Na verdade, eu estou pedindo só essas peças modeladas mesmo, né? É legal mostrá-las encaixadas assim, porque fica mais fácil para avaliar, né? Ou seja, você vê o encaixe e vê como está funcionando já a exploração aqui da coisa, tá? Se vocês estiverem vendo uma linha que incomoda vocês entre as peças aqui, né? Se por acaso vocês estiverem enxergando uma linha aqui, opa, deixa eu voltar aqui para um ângulo. Lembra que o Blender desenha um outline. Então, às vezes, essa linha é só o outline que o Blender desenha, ele não é um problema de encaixe, tá? Então, isso, se vocês estiverem incomodados, vale a pena, né, às vezes, desligar, né? E tenta usar a textura inteira, tá, gente? Tenta testar a textura inteira. Eu vou realmente entrar nos modelos e eu vou ver se você está usando o Atlas inteiro. Tá? Eu vou avaliar isso, se você está usando todas as imagens. Que isso quer dizer que você explorou bastante as texturas que você pintou, né? Fez um bom uso delas, né? Se deixou vazio, então tem problema de planejamento, problema de uso, tá? Então vou realmente observar se vocês exploraram cada pedacinho. Lembrando, se você chegou num ponto do cenário que tem uma textura que você não está usando para nada, pinta outra. Pinta outra no lugar. Atualiza a imagem, tá? Toda imagem que você atualizar lá né, vamos atualizar a minha imagem aqui. Vamos fazer uma mudança da cor, né? Colorize. Vamos atualizar a imagem. Deixa eu fechar esse cara aqui. E vamos File, Export. E vamos atualizar a minha imagem na minha pastinha. Gente, ele não está clicando na minha pastinha aqui. Já estou nela. Gente, acabou de dar um erro aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver com o mouse. Eu não estou conseguindo clicar na janela. Que beleza. Tem alguma outra coisa acontecendo? Deixa eu ver. File, Export as. Aí, foi. Atlas PNG. Export. Replace. Export. E aí, dentro do Blender, se você tem uma imagem aberta no Blender, você tem a opção de Reload e tem a opção de Replace. Tá? Você usando ela, você consegue atualizar a imagem que você editou lá e fazer com que ela afete já o seu modelo inteiro. Ficou ótimo agora. Ficou muito bom, tá? Mas aí, de novo... fase de gelo.
Então, essa que é a exploração que a gente pede. Deu para pegar tudo, pessoas? Alguma dúvida? Diga, Adão. Pode. Se for arquitetônico, minha sugestão é que você faça tipo o recuo da porta, que você pensa tipo assim, já tem as coisas de teto viga, luminária, né? Pensar num cenário que vai receber o set dressing ainda, ou seja, que vai receber os assets de composição, e pensar nas coisas mais estáticas. No caso de um cenário orgânico, pedra é um bom exemplo, né? A pedra que você vai ter, às vezes ela é exatamente a sua maquiagem entre uma junção e outra de módulo, às vezes é exatamente o que você vai usar para criar o bloqueio, o limite à direita e à esquerda. Então, você, às vezes vai ter umas pedras que vão dar um formato mais orgânico. Eu, infelizmente, não tenho os modelos antigos que eu usava para essa aula no passado, mas eu tinha um exemplo que era exatamente uma mina. Era a mesma lógica, era uma mina, então todos os assets eram a mesma modelagem, só que tudo era torto. E eu tinha pedras que eram exatamente para ajustar aonde o encaixe não estava perfeito. Eu usava pedra para poder maquiar os encaixes irregulares. Porque, de novo, eu estou fazendo retinho, encaixando preciso, mas quando a gente faz coisas mais orgânicas, a gente não consegue fazer um encaixe tão legal. A gente usa essas coisas como pedra, viga, para poder maquiar. Eu lembro que o que eu tinha eram vigas de madeira para poder fazer a estação de mina e umas pedras para esconder aonde o cenário não encaixava de jeito nenhum, ficava muito irregular, né? Então, é possível sim. Se estiver dentro do Atlas, está tudo ok. Pensando que a gente está explorando um Atlas, então é um exercício de exploração, de pintar uma imagem e fazer o máximo com essa imagem, tá? Obviamente que na prática, na vida profissional, vocês fazem múltiplos mapas, múltiplas imagens, né? E isso cresce de forma indefinida, tá? Mas nossa atividade aqui é uma imagem só, são só 5 modelinhos, todos já têm um nome padrão, então o nome tem que seguir o padrão também. De novo, a atividade está lá, a gente pode na próxima aula só tirar as dúvidas da atividade se vocês tiverem, mas eu quero continuar gravando aulas teóricas, porque eu tenho muita coisa que eu quero acrescentar aqui nesse curso. Beleza? Fechou? Gente, brigadão aí, então. Obrigado quem está assistindo também isso online por algum motivo. Né? Tomara que tenha sido uma boa soneca.